Vamos ver se agora vai. Agora ok. Agora foi. Valeu, Léo. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos esperar as pessoas irem acessando a nossa live dessa quarta-feira, dessa semana. Estávamos ali numa luta para conseguir acessar, mas agora acho que vai tudo certo. Legal. Esperar o pessoal ir acessando. Olha, tem 2 pessoas. Que legal, que legal. Vamos só mencionando se está tudo ok, se o áudio, o vídeo está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa dar sequência aí na nossa live dessa semana, ok? Beleza. Eu vi ali que Corações do Bem, a Juliana, né? Ah, legal, Ju. Beleza, que bom que tu está aí conosco. Como é que tá o áudio? Tá bom o áudio? Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Tá tranquilo? Vão me retornando aí, por favor, para a gente ir conversando e esperando mais pessoas entrarem para a gente dar início aí na nossa live dessa semana, tá bom? Vendo e ouvindo bem? A Andy falando. Legal. Tudo perfeito. Ótimo. Muito bom, muito bom. Legal, pessoal. Vamos iniciando aí aos poucos a nossa live. Hoje nós vamos falar a respeito de mude seus problemas agora. Como mudar os nossos problemas, né? Eu tenho algum problema na minha vida, alguma situação que esteja me perturbando por algum motivo. Como eu posso fazer para mudar esse problema? Né? Como eu posso fazer para mudar os meus estados, sejam estados emocionais, seja alguma crença em relação a esse problema? Como eu faço para mudar isso? E como eu posso mudar de forma muito rápida? Tudo isso a gente vai abordar um pouco dentro dessa live de hoje. Então, se vocês têm pessoas conhecidas que querem, de repente, convidar para entrar em contato e a gente poder fazer melhor essa live, fiquem à vontade, tem esse tempinho aí, esse início, para ir convidando as pessoas, para as pessoas entrarem, para participarem da live e para que possam contribuir aí com algum problema que estejam passando e que a gente consiga, de alguma forma, elucidar um pouco esses problemas e, principalmente, como fazer para mudar, né? O tema da live é Mude Seus Problemas Agora. Então, é possível mudar os problemas de uma forma rápida? Nós temos ferramentas dentro aqui da escola, dentro do que nós ensinamos na escola, dentro da programação neurolinguística, da comunicação generativa, da hipnose ericksoniana, que com certeza a pessoa ela tem possibilidades, é possível modificar, é possível mudar os seus problemas de uma forma rápida, certo? E nós vamos falar um pouco a respeito disso, vou trazer alguns casos de pessoas que eu venho atendendo, que eu atendi nos últimos meses, trazer 3 casos. Então, 3 casos para que a gente possa debater, obviamente não vou citar nomes, lógico, né? Mas eu vou trazer 3 casos distintos, onde a gente vai poder debater e analisar como são formados os nossos problemas, vamos dizer assim, isso que nós chamamos de problemas. Então, que estado emocional eu experimento quando eu acesso determinado problema, determinada situação da minha vida. E aí essa situação eu posso chamar de problema, eu posso chamar de desafio, eu posso chamar de, sei lá, qualquer nome que eu quiser chamar, eu posso chamar essa questão, que na verdade é uma situação específica da minha vida que está me trazendo algum resultado. E, muito provavelmente, esse resultado é um resultado que não está sendo satisfatório dentro daquilo que eu desejo alcançar. Tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, convidem, falem com seus amigos aí para estarem debatendo melhor conosco a respeito
dessa live, a respeito desse assunto que nós vamos conversar, tá bom? Legal, legal. Perfeito. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar essa questão de mude seus problemas, tá? Eu vi ali que a Dione entrou. Ah, legal, áudio perfeito, Dione, que bacana. A Tati, Tatiana Grandemãe, tudo bem, Tati? Beleza, beleza, que legal ter vocês aqui conosco. Então, como eu disse, se quiserem convidar amigos, convidar pessoas que estejam passando por algum tipo de situação e que gostariam de poder modificar isso de alguma forma. Convidem essas pessoas para que entrem aqui na live, que possa fazer perguntas, que a gente possa debater a respeito disso, conversar melhor, tá bom? Fiquem bem à vontade em relação a isso. Legal. Alguns recados, vou passar alguns recados para vocês de eventos que nós temos aqui na escola nos próximos dias, mais precisamente amanhã, quinta-feira, né? A escola está passando por um processo de mudança nos eventos de quinta-feira, então nós estamos aí desde o início do mês de setembro fazendo palestras. Então, a partir de agora, nós vamos fazer palestras. Então, nas quintas-feiras, são palestras com temas diferentes, com trainers diferentes. Então, é um novo processo aí que está tomando conta da escola e, obviamente, nós queremos que vocês participem conosco desse processo de mudança, dessa nova fase, dessa nova etapa da Escola Livre, ok? Então, nós vamos ter palestras amanhã, na quinta-feira, à noite, aqui em Porto Alegre, e também em Nova Ponte, que é em Minas Gerais. Acredito que seja uma cidade próxima a Uberlândia, né? Que é a nossa sede em Minas Gerais, fica em Uberlândia. Então, essa cidade, Nova Ponte, nós vamos ter uma palestra. Legal, então a palestra aqui em Porto Alegre, quem é que vai estar palestrando aqui em Porto Alegre amanhã? Amanhã nós teremos uma palestra com o Alex Longoni e com o Marcelo Costa. Então, o Alex vai falar de estratégias mentais, muito interessante, estratégias mentais para que você possa ter novos resultados na sua vida, para que você consiga melhorar a sua vida. Ah, o Frederico, ele está me dando um apoio ali, muito obrigado, Frederico. 74 quilômetros próximo de Uberlândia. Então, Nova Ponte é uma cidade vizinha ali de Uberlândia. Obrigado, Frederico. Valeu pelo apoio. Que legal. E o Marcelo, aqui em Porto Alegre também, o Marcelo ele vai estar trabalhando com medo. Então, como lidar com medo? O medo é um amigo ou um inimigo? Como é que funciona essa questão de medo? Para que serve o medo? Né? O Marcelo vai trabalhar amanhã, na quinta-feira, uma palestra com base no medo. Então, aqui em Porto Alegre, o Alex e o Alex falando de estratégias mentais e o Marcelo falando de medo. Legal. E lá em Nova Ponte, quem é que vai estar em Nova Ponte? A Débora Luzia e o Rafael Nunes. Que legal, que legal. A Débora Luzia vai estar falando sobre o sucesso começa pela mente. Legal, deve ser estratégias de sucesso também que a Débora vai estar passando aí para o pessoal. Que legal, muito, muito, muito bom. E o Rafael vai tratar sobre marketing pessoal, né, o poder do eu. Então, muito legal essas duas palestras também, do Rafael Nunes e da Débora Luzia, lá em Nova Ponte. Então, façam contatos aqui pela escola, pode fazer contato através do nosso 0800, através das listas de transmissão, do nosso site, enfim, tem várias formas de entrar em contato com a escola e garantir a sua presença, seja lá em Nova Ponte, né, ou seja aqui em Porto Alegre, nessas duas palestras, certo? Legal, legal. Mas voltando então para o nosso assunto da live de hoje. A live de hoje, então, mude seus problemas agora. Primeiro, como é que a gente faz para estruturar os nossos problemas, né? E o que são problemas? Primeiro, vamos iniciar por aí. O que pode ser um problema para uma pessoa, pode não ser um problema para uma outra pessoa. Então, o problema, especificamente, o problema ele não é algo objetivo. Por exemplo, um problema de dinheiro, vamos dizer assim. Dinheiro. A pessoa ela tem R$1.000 na conta. Um exemplo. R$1.000 é muito ou é pouco? Para uma pessoa
pessoa que ganha um salário mínimo ter à disposição, fora todos os seus gastos, né, a sua sobrevivência, ter R$1.000 disponível na conta, pode ser um dinheiro legal, pode ser um fator razoavelmente bom. Porque ela ganha um salário mínimo e ela tem R$1.000 à disposição. Isso não é um problema. Agora, para uma pessoa que ganha R$100.000 mês, um faturamento de R$100.000 mês, olha para sua conta e se depara com somente R$1.000 na conta. Isso pode ser um problema? Pode ser um problema. Então, o fator objetivo, né? O que é o objetivo nessa história toda? O objetivo é ter R$1.000 na conta, isso é o objetivo. Agora, ter isso como um problema é subjetivo, é uma experiência inconsciente, onde eu torno esses R$1.000 como um problema, eu encaro esses R$1.000 que eu tenho na conta como um problema ou não. Então, qualquer problema que nós temos, num primeiro momento, é sempre uma experiência inconsciente, sempre uma experiência subjetiva, não é objetivo. Tem várias situações, por exemplo, também na área financeira. Digamos que tu seja uma pessoa que trabalhe com finanças, né? O mercado principalmente dessa área de trader, de investimentos, está crescendo bastante, né? Você é um profissional que lida com esses valores, vamos dizer assim. O que é uma capacidade de perda? Por exemplo, você perdeu R$10.000. Para uma pessoa que não está acostumada com esse cenário, com esse mercado, perder R$10.000 é uma catástrofe, né? Agora, para um investidor, para um empresário que sabe que o risco de empreender, que está acostumado com o risco, perder R$10.000 é uma catástrofe, ou é algo normal, ou é até pouco? Perdi só 10 mil. Então, tudo depende da tua experiência inconsciente. Não é algo objetivo. Perder R$10.000 para uns pode ser uma tragédia, para outros pode ser algo normal, algo do dia a dia. Então, tudo é uma experiência inconsciente. Então, os meus problemas, aquilo que eu chamo de problema, é uma experiência inconsciente. Essa experiência inconsciente, ela se dá de que forma? Através dos meus estados emocionais. Então, perder R$10.000 significa, talvez, afetar a minha sobrevivência. Então, perdi R$10.000, me dá uma sensação de desconforto, uma sensação de pavor, onde eu percebo uma sensação, e essa sensação ela é de desconforto, um aperto no peito, uma pressão. Essa sensação ela é acompanhada por um diálogo interno, por algo que eu digo para mim mesmo. Então, talvez eu diga para eu mesmo, isso é um problema, isso pode afetar a minha sobrevivência. E ao dizer isso para eu mesmo, roda um filme. E esse filme pode mostrar, nessa imagem, esse filme pode mostrar uma situação de risco, uma situação de perigo de sobrevivência. E aí eu crio essa experiência, que tem uma sensação de pressão no peito, o que eu digo para eu mesmo, que isso pode afetar a minha sobrevivência, e essa imagem de algo terrível acontecendo. E a essa experiência eu dou o nome de problema. E aí esse problema, ele pode ser a perda dos R$10.000, ou ele pode ser não ter R$1.000 na conta, ou ele pode ser o término de um relacionamento amoroso, ou ele pode ser a probabilidade de um início de um relacionamento amoroso. Tiago, mas como é que uma pessoa que está iniciando um relacionamento amoroso, ela pode ver isso como um problema? Pode. Dependendo da experiência que ela experimenta em relação a relacionamentos, ela pode ver o início de um relacionamento, ou a probabilidade de iniciar um relacionamento, como um problema. Tudo faz parte da minha experiência inconsciente, da minha experiência subjetiva. Né? Então, de fato, algo objetivo existe muito pouco. Tudo é fato, é de acordo com a minha experiência inconsciente. Eu vi ali que a Débora Luzia deu boa tarde, Débora, tudo bem? A Débora Marques também, muito boa explicação, obrigado, valeu. O VACOG, né? É isso aí, o VACOG está presente na nossa experiência. Né? Então, nós temos a experiência inconsciente, que acaba sendo esse VACOG.
o que é o VACOG que a Débora está mencionando ali para quem não está muito familiarizado com a programação neurolinguística? O VACOG, toda a nossa experiência, toda a estrutura, ela tem uma partícula que nós chamamos, né? Uma parte, vamos dizer assim, uma parte visual, que é algo que eu vejo. Então, a minha experiência inconsciente, ela fica marcada no meu sistema nervoso através de uma imagem que eu vi, de algum som ou algo que eu digo para eu mesmo, certo? E uma sensação. Então, são os meus sentidos, através dos meus 5 sentidos. Então, é algo que eu vejo, que eu ouço e que eu sinto. Isso é o VACOG. O ver, o A, de auditivo, e o sinestésico, que daí é a parte de sensações, a parte olfativa e gustativa, né? Então, esse é o VACOG, a minha experiência, os meus 5 sentidos. Então, tudo que eu gravo no meu inconsciente e que eu chamo de problema, foi, em algum momento, eu aprendi a experimentar aquilo. Vamos chamar esse problema, por exemplo, de ansiedade. Eu experimento ansiedade, eu vou falar com alguém importante, com alguém que é uma figura representativa para mim, e eu experimento ansiedade, eu percebo que o coração começa a bater mais rápido, e eu não me sinto bem. Em algum momento da tua vida, tu aprendeu, né? Você aprendeu a experimentar isso que você chama de problema, isso que você chama de ansiedade. Em algum momento você viu algo muito impactante, ouviu ou disse para você mesmo algo muito impactante e sentiu de forma mais impactante ainda. E aí, isso tudo gera uma experiência que aí você chama de alguma coisa, você dá um nome. Ansiedade, por exemplo. Ansiedade, irritação, nervosismo, insegurança. Tudo isso são experiências num nível inconsciente onde nós aprendemos de alguma forma. E as outras experiências, por exemplo, uma experiência de confiança, uma experiência de segurança, de felicidade, tudo isso nós aprendemos também. Nós aprendemos em algum momento da nossa vida a experimentar todas essas experiências e a dar um nome, né? Então, problemas, antes de tudo, são experiências inconscientes, que através de um estado emocional fica gravado no meu sistema nervoso. E aí, ele se transforma num problema ou se transforma em algo que eu consigo fazer. Mas, no fundo, num nível inconsciente, tudo são experiências. Experiências que me impedem de fazer algo, e aí essa experiência que me impede de fazer algo eu dou o nome de problema, certo? E a experiência que eu consigo fazer algo, uma experiência que eu consigo criar algo para mim, fazer algo que eu desejo fazer, e essa experiência eu dou o nome de sucesso, por exemplo, né? Mas, no nível inconsciente, são somente experiências. E aí aquelas que nos limitam, nós damos o nome de problema, e aquelas que nos impulsionam, nós damos o nome de sucesso. Até aqui, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês têm alguma experiência aí para contribuir conosco, para que a gente possa debater um pouco mais a respeito disso? Manda para nós aí, escreve aí um pouquinho, para que eu possa, de repente, ajudar aí a elucidar alguma coisa, algum outro exemplo que vocês tenham, por favor. Enquanto isso, eu bebo uma aguinha para molhar as cordas vocais, senão elas secam, né? E daqui a pouco eu começo a tossir, então isso não é legal. Legal. Como eu disse para vocês, né? Eu tenho aqui 3 casos de clientes que eu venho atendendo nos últimos tempos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Então, um primeiro caso, por exemplo, como é que o cliente chegou até mim, né? Ele chegou dizendo que o problema que ele estava passando, no caso, era que ele não conseguia fazer o dinheiro que ele desejava. Então ele chegou, eu não consigo fazer o dinheiro que eu desejo. E aí ele experimentava uma série de situações, uma série de sensações por não conseguir fazer esse dinheiro que ele desejava. Mas no nível inconsciente, como é que ele formata isso de não conseguir fazer o dinheiro que ele deseja? Como se dá isso?
Então, para quem já conhece um pouco do processo de PNL e de comunicação generativa, como é que se dá esse processo? Nós fazemos uma série de perguntas que faz com que a pessoa consiga acessar, dentro de um nível inconsciente, qual é essa limitação, qual é esse problema, e faz normalmente com que a pessoa consiga voltar a memórias, a lembranças do passado, normalmente da infância, onde ela aprendeu a experimentar essa limitação, a experimentar esse problema. Então, nesse caso desse cliente, que não consegue fazer o dinheiro que deseja, o que ele experimentou? Para onde ele foi, né, em termos de memórias? Ele voltou para uma experiência onde ele tinha 3 anos de idade, onde ele estava num supermercado, um supermercado grande que existe aqui em Porto Alegre. Então, ele estava nesse supermercado e ele, com 3 anos de idade, ele lembra que estava junto com a mãe dele. E ele pedia um carrinho, né? Esse cliente hoje ele tem mais ou menos a minha faixa etária, então ele deve ter ali na faixa entre 37 e 42 anos, por aí ele deve ter. Então, ele foi nesse supermercado com 3 anos de idade, e quando ele tinha esses 3 anos de idade, ele queria comprar um carrinho. Ele queria que a mãe dele comprasse um carrinho de controle remoto, né? E a mãe dele dá a seguinte frase para ele. Ele voltou para essa memória e ele ouviu a mãe dele falando a seguinte frase para ele: não, meu filho, se eu comprar, vai faltar para comida. E aquilo ficou impactado para ele. Ou seja, imagine uma criança de 3 anos, a criança tem 3 anos e ela deseja muito um carrinho. E aí ela ouve a mãe, que é a referência dela, dizer: não, meu filho, se eu comprar, vai faltar para comida. O que isso fica impresso, o que fica impactado no sistema nervoso daquela criança? Que pode faltar comida. Ou seja, se ela tiver talvez aquilo que ela deseja, o carrinho, vai faltar comida. E aí ela fica impresso isso no inconsciente dela, de que pode faltar comida, ela pode passar necessidade por ter aquilo que ela deseja. Ah, Thiago, mas isso ele tinha 3 anos, hoje ele é um homem, tem 37, 40 anos. Mas a experiência inconsciente, ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo a experiência inconsciente daquela criança de 3 anos, que queria algo, desejava algo, só que ao desejar isso, ele passa pela experiência de que pode faltar comida, de que eu posso passar necessidade. E aí ele generaliza isso para várias situações na vida dele, inclusive para ganhar dinheiro. Ou seja, se eu conseguir ganhar o dinheiro que eu desejo ganhar, se eu conseguir aquilo que eu desejo, e isso pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser uma mudança de cidade, enfim. Ele aprendeu que se ele desejar algo, se ele tiver aquilo que ele deseja, pode faltar comida. Então, tudo o que ele deseja, ele não alcança. Por quê? Porque pode faltar, pode afetar a sobrevivência. E o que a gente fez, o processo que eu fiz com ele com a comunicação generativa, foi justamente criar o contrário. Foi justamente ele perceber tudo o que ele é capaz de alcançar, tudo o que é possível alcançar. E à medida que você modela isso, à medida que faz essa mudança, aquele problema de não consigo fazer o dinheiro que eu quero, ou não consigo ter a casa que eu quero, ou não consigo fazer a viagem que eu quero, enfim, o relacionamento que eu quero, ele muda. Ele muda, por quê? Porque a crença de capacidade, a crença de algo que eu vou conseguir, ela sobrepõe aquela crença de que se eu tiver o que eu desejo, eu posso passar necessidade, eu posso não sobreviver, porque vai faltar comida, né? Faz sentido isso que eu falei, essa abordagem que eu fiz junto com esse cliente? Porque no momento em que ele acredita que se ele conseguir aquilo que ele quer, pode faltar comida, e nesse caso foi a mãe dele, a maior referência, imagina uma criança de 3 anos, onde a mãe diz que se ele tiver o carrinho que ele deseja, vai faltar comida, o que eu posso acreditar? Que se eu tiver o que eu quero, eu posso morrer de fome. Então, a partir disso, eu começo a desenvolver situações de não alcançar aquilo que eu desejo. Por quê? Porque no nível inconsciente, o meu inconsciente está me protegendo de não passar fome.
Então, o processo da comunicação generativa, ele justamente faz com que você consiga modificar isso, tá? Esse é um exemplo que eu queria compartilhar aí com vocês. Bastante interessante desse cliente, tá bom? Se quiserem mencionar alguma coisa ali, a gente vai conversando, tá? Legal, eu vi ali que o Frederico colocou, a Tainara falou que faz muito sentido, a Tatiana gostou da explicação também, e o Frederico colocou que o famoso o que te impede, né? Para quem já estudou um pouco de PNL, de comunicação generativa, o famoso o que te impede. Mais conhecido como um soco no estômago. O que te impede ela é uma pergunta bem difícil de digerir, assim, enquanto tem uma crença muito limitante. Essa pergunta do que te impede, ela é realmente desconfortável, vamos dizer assim, né? Legal. Deixa eu passar mais recados para vocês, né? Então, como eu falei, esse atendimento, esse cliente que eu fiz é um atendimento e um cliente de comunicação generativa. É o CodeGen, que nós temos, que é um método criado aqui pela Escola Livre, que a escola desenvolve esse método de atendimento, que é a comunicação generativa. Então, é um dos meus clientes de comunicação generativa. Então, mude seus problemas agora. É possível mudar seus problemas? Sim, é possível mudar os seus problemas agora. É possível mudar os seus problemas com um atendimento de 1 hora. É possível. Através da comunicação generativa, que é um método rápido e bastante eficaz de mudança. Então, você pode mudar algum problema que você esteja passando. Tá? Dando um recado em relação às nossas formações aqui da escola, né? A gente tem agora, em outubro, logo no início de outubro, formações iniciando tanto em Uberlândia, quanto aqui em Porto Alegre, tá? Então, por exemplo, em Uberlândia, né? Uberlândia, nós vamos estar com o primeiro nível da formação em programação neurolinguística, que é a formação Practitioner em PNL. Então, você que está nos assistindo e que ainda não conhece muito bem programação neurolinguística, eu li alguma coisa, eu tenho algum conhecimento, fiz algum curso rápido, mas eu gostaria de entender melhor o que é isso que vocês estão falando, que processo de mudança é essa, né? Esse mude seus problemas agora, como é que eu posso fazer esse processo? Dentro da programação neurolinguística, o primeiro nível é a formação Practitioner. Então, você pode iniciar nesse nível, dentro da formação em programação neurolinguística. Então, em Uberlândia, dias 5, 6 e 7 de outubro, tem o primeiro módulo da formação Practitioner. Então, procura o pessoal lá, procura a Débora, o Rafael, o William, enfim, procura o pessoal aí de Uberlândia para saber mais informações a respeito dessa formação que inicia no dia 5 de outubro, tá? Legal. E aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, nós vamos ter também, iniciando dia 5 de outubro, a formação em comunicação generativa, no módulo CodeGen Practitioner, que é o primeiro nível da formação em comunicação generativa. Então, esse processo que eu falei agora, nesse caso desse cliente, se você quer aprender a fazer um processo de mudança, é possível você fazer esse processo de mudança fazendo essa formação, a formação em comunicação generativa, iniciando pelo módulo CodeGen Practitioner. Então, deseja saber mais informações a respeito da formação em comunicação generativa? Pode entrar em contato conosco aqui em Porto Alegre, pode ser através do 0800, do nosso site, enfim. Faz contato conosco para que a gente consiga tirar qualquer dúvida que você tenha em relação a essa formação de comunicação generativa. Legal? Beleza. Eu vi que é Corações do Bem, a Juliana, né? Colocou, a frase da mãe dele impactou negativamente a vida dele, mas foi uma experiência específica dele, certo? E se ele tivesse um irmão, por exemplo, essa frase não necessariamente impactaria seu irmão, certo? Perfeitamente. Boa observação, Juliana. Cada pessoa, ela recebe informações do mundo da sua forma. O que são as informações do mundo? Aí entra o mapa não é o território, que é um pressuposto da PNL. O que é o território? Explicando rapidamente. O território é tudo que acontece no meu dia a dia, tudo que acontece na minha vida, esse é o território. Só que a forma como eu absorvo esse território, a forma como eu interpreto esse território,
é diferente para cada um de nós. Porque a forma como eu vou interpretar é justamente através dos meus sentidos, do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu sinto, e a interpretação interna, dentro dos meus filtros de direção, generalização, distorção, uma série de filtros que eu tenho que faz com que eu interprete e dê um significado para o que acontece no fora, para o que acontece no território. Então, a explicação da Juliana está perfeita. Para ele, teve esse impacto. Eu não chamaria nem de negativo, porque em algum momento ele aprendeu aquilo, porque em algum momento foi importante para ele aprender aquilo. Por isso que ele aprendeu e generalizou isso para a vida dele. Então, eu não chamaria de negativo. Foi simplesmente uma experiência que ele teve e que ele criou. Tá? Mas se ele tivesse um irmão que estivesse na mesma situação, no mesmo supermercado, pedindo o mesmo brinquedo, poderia ter uma situação completamente diferente? Sim. O irmão poderia ter uma percepção do mundo, uma percepção daquela situação de uma forma completamente diferente. Perfeito. Tá? A Juliana continua ali. Caso o irmão dele estivesse junto no supermercado e eu ouvisse a mesma frase. Perfeito. É isso que eu acabei de falar. Não tinha lido, mas já falei, Ju. É isso mesmo. Então, o irmão dele estivesse ao lado ali, vivendo a mesma situação, teriam percepções do mundo diferentes. Porque cada um percebe o mundo, percebe o território de forma diferente. Certo? Legal. Dados os recados, eu vou passar para... Eu tenho mais 2 exemplos aqui de situações de clientes para compartilhar com vocês. Tá? Então, isso tudo com base na comunicação generativa. Eu sou um coach profissional, sou um comunicador generativo já há 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Já fiz vários atendimentos, mais de 120 atendimentos, 130 mais ou menos. Não tenho bem o número certinho, não tenho. E sou Coaching Master, me especializei na área de ansiedade. Então, para fazer a formação Coaching Master, você precisa se especializar numa área. Eu escolhi a área de ansiedade, então me especializei em ansiedade para fazer a minha formação no nível Coaching Master. Então, já tenho alguns atendimentos, muitos atendimentos nessa estrada, nesses 2 anos e meio. Tá? Mais um exemplo aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Se tiverem mais alguma observação para colocar ali, fiquem à vontade. Eu vou falando e a gente vai conversando, tá bom? Legal. O cliente trouxe a seguinte situação para mim. Fico irritado com críticas próprias e dos outros. Então, ele experimentava uma irritação quando ele se percebia se criticando com as autocríticas e com as críticas dos outros também. Ele se percebia irritado dessa forma. De novo, fazendo o mesmo processo de comunicação generativa, buscando a intenção positiva dessa experiência de irritação, né? E levando para uma situação, para uma memória do passado, que normalmente a gente aprende na infância ou início da adolescência. Essa pessoa, ele foi para uma situação de 8 anos de idade. Uma situação de 8 anos de idade, onde ela assiste a briga dos pais. Então, assiste os pais brigando numa situação lá com 8 anos de idade. E quando ela assiste aquela situação com 8 anos de idade, qual é a crença que ela passa a perceber? Né? Ela se percebe primeiramente irritada ou com medo com aquela situação, que é a irritação. Por trás da irritação, na verdade, sempre existe um medo muito grande. Por trás da maior parte das nossas experiências está o medo. Então, por exemplo, ela experimentou a irritação ao ver a briga dos pais, ao presenciar a briga dos pais, e ela passa a acreditar, naquele momento, que precisa agradar os outros. Por quê? Por que isso acontece, será? Imagina uma criança de 8 anos e ela vê as 2 referências dela, o pai e a mãe, os 2 brigando. No momento em que ela vê os 2 brigando, dentro da experiência inconsciente, né? E de uma experiência de uma criança, vamos lá, uma criança com 8 anos. Quais são os recursos que uma criança de 8 anos tem? Vamos combinar que são poucos, né? Uma criança de 8 anos, o recurso que ela tem é olhar para os pais, modelar os pais e buscar o amor dos pais. Ela busca o amor como forma de sobrevivência. E aí ela vê os pais brigando.
As duas pessoas que são responsáveis por garantir a sobrevivência dela, no nível inconsciente, por garantir dar o amor e dar a sobrevivência dela, ela assiste os dois brigando. O que essa criança ela passa a acreditar? Que ela vai precisar agradar ou um ou o outro, para que ela possa sobreviver. Porque se esses dois estão brigando e ela não conseguir agradar a eles, primeiro vai faltar amor e segundo vai faltar comida, vai faltar sobrevivência. Ela não vai conseguir sobreviver. Então, no nível inconsciente, ao ver os pais brigando, ao escutar o que ela escutou e sentir o que ela sentiu de forma impactante, ela passa a acreditar que ela precisa agradar os outros para poder sobreviver e para poder ter amor. Só que essa criança de 8 anos, ela generaliza essa mesma experiência para várias situações da vida dela. E os anos passam. Essa criança de 8 anos, ela cresce, ela se torna um adulto de 30, 40 anos, só que aquela experiência de aprender a agradar os outros lá aos 8 anos, ela permanece, é um programinha desatualizado. É um programa mental que ficou lá com a idade de 8 anos. E se esse programa não é atualizado, independente da idade que eu tenha, aquela mesma experiência lá atrás de 8 anos, ela vai se repetir várias vezes na minha vida. Então, a comunicação generativa e a programação neurolinguística, o que ela faz? Ela atualiza programas. Né? É a mesma coisa, eu já dei esse exemplo, acho que numa live anterior, não me lembro bem, mas a mesma coisa você querer usar, por exemplo, um Windows 3.11 nos computadores de hoje. Não vai funcionar de jeito nenhum, né? Não tem como. Que eu aprendi informática no Windows 3.11. Então, se você quiser utilizar o Windows 3.11 nos dias de hoje, você não tem como utilizar. É uma linguagem completamente desatualizada. É a mesma coisa. Uma criança que aprendeu o que aprendeu aos 8 anos, numa experiência inconsciente, se ela não evoluir aquilo que ela aprendeu, aquilo que serviu aos 8 anos não serve mais nos dias de hoje. Certo? Então tem que atualizar, é importante atualizar esse programa. E aí a pessoa passa a querer agradar os outros. E aí ela se percebe irritada com críticas. Porque no momento em que alguém a critica, numa experiência inconsciente, o que acontece? Falta de amor. No momento em que alguém me critica, dentro da experiência inconsciente de uma criança de 8 anos, o que eu percebo? Eu percebo que aquela pessoa não me ama. E aí eu fico bravo com isso. Né? Então, é isso que acontece, que acontecia com essa pessoa. Então, o que fazer é exatamente buscar novos modelos, um modelo adulto, um modelo mais atualizado de como lidar com críticas, de como lidar com aquilo que ela deseja. E não com o medo ou de faltar sobrevivência ou de faltar amor. Faz sentido esse outro exemplo? Podem ir colocando ali, participando, à medida que vocês forem colocando ali, a gente vai conversando um pouco mais, tá? Legal. Vou entrar no meu último exemplo, que a gente já está no adiantado da hora, aí, normalmente a gente atrasou um pouco essa live, em função dos problemas de internet. Eu vou passar o último exemplo, o terceiro exemplo que eu tinha reservado aqui para essa nossa live de hoje, tá bom? Legal. Então, esse terceiro exemplo é problemas de relacionamentos amorosos. Legal. A pessoa que eu atendi, ela experimentava essa questão de relacionamentos amorosos. Legal, Frederico. Beleza. Faz muito sentido ali. Tá top a explicação. Que legal, legal. Valeu. Problemas de relacionamentos amorosos. Legal. Fiz todo o processo com ela de comunicação generativa. Como foi que ela aprendeu esse problema de relacionamentos amorosos? Aos 13 anos, então ela volta às situações do passado, né, alguma memória do passado, e ela acessa daí uma memória aos 13 anos. Aos 13 anos, ela assiste uma cena de briga dos pais. E ao assistir essa cena de briga dos pais, ela passa a acreditar e ela aprende. Quando ela vê os pais brigando, ela ouve o que ela ouve e ela sente o que ela sente, daquela forma como ela experimentou. Percebe que o exemplo do segundo é o mesmo, né? Assiste briga dos pais e esse também assiste briga dos pais. Mas a experiência e o entendimento passa a ser diferente, né? Porque são pessoas diferentes com percepções diferentes do mundo. Então, naquele primeiro exemplo,
acredita que precisa agradar os outros. E nesse outro exemplo, aprende que não quero esta vida. Eu não quero ter alguém comigo para passar por isso que eu observei os meus pais passando. E que não quer passar por isso, eu passo a evitar o quê? Os relacionamentos. Eu passo a evitar ter relacionamentos amorosos. Por quê? Porque dentro da minha experiência inconsciente, quando eu penso em ter relacionamentos amorosos, qual é a imagem, o som e a sensação que vem? Lá de trás, eu com 13 anos, os meus pais brigando, e eu dizendo para mim mesmo, eu não quero isso para mim. E aí acaba impactando na minha vida de adulto. Eu cresço, eu deixo de ter 13 anos, eu começo a ter relacionamentos, eu começo a me interessar por pessoas, só que eu percebo que os meus relacionamentos eles não dão certo, ou eu não consigo entrar no relacionamento, e eu não entendo por quê. Justamente por causa dessa experiência que eu aprendi lá com 13 anos. Então, da mesma forma, a gente constrói como é que você deseja ficar daqui para frente? Como é que você deseja, como um adulto e não como um jovem adolescente de 13 anos, como é que você quer ficar daqui para frente em relação a situações amorosas, né? E aí constrói uma nova situação. Então, reforçando de novo, é possível, né, mude seus problemas agora. É possível mudar seus problemas agora? Sim, é possível mudar os seus problemas agora. É possível mudar os seus problemas em um atendimento de 1 hora, utilizando a comunicação generativa. Eu vi mais pessoas comentavam, o Fernando Miranda, parabéns, ótimos exemplos aí que você está utilizando, e como faz sentido, muito sentido. Legal, que legal, Fernando, que bom que estão gostando aí dos exemplos. Selecionei ali alguns atendimentos que eu fiz nos últimos meses para trazer aqui para vocês, para compartilhar um pouco de como funciona na prática realmente a comunicação generativa e os resultados que as pessoas têm, né? Ali a Corações do Bem, me pergunto como mãe que sou, como fazer para não impactar meus filhos negativamente. Na verdade, acredito que sei como, estudando PNL. Legal, Juliana. Como fazer para não impactar negativamente? Essa questão de mãe, de pai, eu não sou pai, não sou mãe, né? Mas eu acredito que seja bem desafiador você educar uma criança, né? E a gente não tem como saber o que vai impactar negativamente. Porque para a criança, qualquer situação pode ser muito impactante ou não. Às vezes o que a gente acredita que vai impactar muito na vida dos nossos filhos, na vida de quem a gente ama, na verdade aquilo não impacta. E talvez uma outra situação corriqueira do dia a dia impacta. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que experimentavam insegurança. E onde foi que ela criou essa insegurança? Onde foi que ela aprendeu a ter insegurança? Normalmente questão de escola. 6, 7 anos de idade, o pai e a mãe se atrasaram para ir buscar a criança, ou seja, o horário de saída, digamos que fosse 18 horas, os pais se atrasaram ali 15 minutos, 18h15. Que num ponto de vista lógico, objetivo, 15 minutos de atraso não é nada. Mas para a experiência da criança, de uma criança de 6 anos, ver os seus amiguinhos todos indo embora com seus pais e ficando sozinho com a professora dentro de sala de aula, aqueles 15 minutos pode ser muito tempo. E na experiência dela, ela pode acreditar que aquilo é um abandono, que ela foi abandonada. E aí ela experimenta a insegurança de ser abandonada. Então tem várias situações. Então, num primeiro momento, procurar viver a sua vida, educar os seus filhos da melhor maneira possível, mas sem inculcar muito com isso, porque de uma forma ou de outra, todos nós vamos ter as nossas experiências que nos ajudam e as nossas experiências que nos atrapalham. Isso é inevitável. E uma experiência, como fazer para não ter experiências negativas, não tem como não ter experiências negativas. Pelo contrário, as experiências, aquelas ditas negativas, é o que faz normalmente com que a gente cresça, né? Então, isso eu, pelo menos, quando eu for pai, eu vou adotar isso. Não dá para a gente se grilar, não dá para ficar muito preocupado com isso, porque não tem como dimensionar que tipo de ação, que tipo de situação vai trazer mais ou menos impacto para a criança, tá? Espero que tenha ajudado aí a responder.
Eu tenho mania de ficar olhando para a tela aqui e não olho para a câmera, mas é mania minha. O Frederico, no meu caso foi assim, só que ao invés de não querer me relacionar com ninguém, resolvi transformar tudo de maneira positiva. Que legal, ótimo, é isso aí, perfeito. Buscou uma outra forma, né, de resolver o problema, de resolver aquela situação que antes era um problema. Muito legal. Decidi que não iria transmitir essa experiência negativa para os meus filhos. Perfeito, perfeito. Né? E tudo são experiências, né? E os nossos filhos, eles vão nos modelar muito, né? A gente aprende dentro da PNL que a PNL é muita modelagem, né? A gente aprende, na verdade, as coisas mais importantes que nós aprendemos na nossa vida foi através de modelos, através de modelagem, modelando nossos pais, tios, irmãos mais velhos, enfim. Desde a maneira de conversar, de falar, até caminhar, se alimentar, enfim. Nós aprendemos através de modelagem. Então, essa iniciativa de ser um bom modelo, de querer ser um melhor modelo para os seus filhos, é uma excelente alternativa. Certo? Legal. Como eu disse, estamos no avançado da hora, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, de agradecer ali as contribuições, muito obrigado por participarem, e dizer que a Escola Livre está de portas abertas para vocês, né? Para quem desejar, então, participar amanhã, por exemplo, na quinta-feira das palestras. Então, tem palestra em Nova Ponte e palestra aqui em Porto Alegre. Quem desejar se aprofundar um pouco mais dentro da comunicação generativa, aqui em Porto Alegre, nós vamos ter, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, a formação Coaching Practitioner, né? Onde você pode aprender a como fazer esse processo de mudança que eu expliquei agora aqui. Então, mude seus problemas agora, ou mude os problemas de quem você ama agora. É possível? Sim, com a comunicação generativa é possível. Então, se você quiser saber mais informações, faça contato conosco aqui em Porto Alegre. E em Uberlândia, dias 5, 6 e 7 de outubro, inicia um novo Practitioner, que também é uma excelente oportunidade de você se perceber melhor, de você melhorar qualquer resultado que você deseja melhorar na sua vida, tá bom? Obrigado pela participação de todos, contem conosco aqui da escola e até uma próxima oportunidade, tá bom? Valeu, um abração!